Olá, Taubaté, você junto e misturado com o nosso mix de conteúdos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. E hoje você confere um mix da TV especial com as entrevistas da Hora do Papo. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV tá só começando. A gente começa esta edição revendo a entrevista da nutricionista Fabíola Nejar. O papo foi sobre alimentação nas escolas. Vamos ver? Solta o play! No dia 21 de outubro é comemorado o Dia Nacional da Alimentação nas Escolas. A celebração da data reforça a importância da introdução de bons hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida das crianças, além de ressaltar a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento físico e cognitivo dos estudantes, além de destacar a sua influência no desempenho escolar. Para a gente falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix da TV a professora da Unital, nutricionista Fabíola Nejar. Professora, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre um assunto tão relevante na área da alimentação, porque é a alimentação nas escolas que favorece bons hábitos alimentares. Quando a gente fala de alimentação nas escolas, a gente está falando de uma lei e de um direito, né? Exatamente. Quando lá nos anos de 1950, lá no século passado, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar começa a sua implantação lá no antigo INAM, né, que era o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, ele entra com essa proposta de oferecer para as crianças uma merenda que pudesse ofertar calorias, mas também nutrientes para garantir não só aquele momento ali da escola e favorecer ali as questões cognitivas, mas também pensar nas questões do hábito alimentar da criança, o que ela deve escolher para poder manter a sua saúde, né? E é um grande programa de promoção à alimentação e que a gente consegue garantir saúde para essas crianças e depois futuros adultos. Professora, tem uma pesquisa recente que foi divulgada pelo Instituto Conta Pra Gente, que é do Grande Rio, que 56% das crianças, a realidade do Rio de Janeiro não deve ser diferente da nossa região também, estamos muito próximos, 56% das crianças têm a merenda escolar como a única ou a principal fonte de renda, né? Então, este ainda é um problema da nossa situação brasileira. Na verdade é isso. O que a gente às vezes acaba observando é que algumas crianças com dificuldade de acesso ao alimento vai para a escola para ter aquela refeição, e aquela refeição passa a ser a refeição do dia, né? Isso é uma questão de insegurança alimentar. A gente tem trabalhado e discutido muito isso aqui na nossa região, né? Taubaté tem um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A ideia é isso, essa criança que vai para a escola porque vai para receber a refeição, ela vive numa família em insegurança alimentar e nutricional e que a gente precisa olhar. Mas nessa escola, quando ela está em período integral, ela atende 70% das suas demandas nutricionais. Mas a criança que faz período parcial, ela não consegue receber todos os nutrientes necessários para a manutenção da sua saúde. Aí são políticas públicas que a gente precisaria pensar aí para reverter essa situação. Mas sim, essa criança que vai para a escola recebe essa refeição e pode ali compartilhar não só boas experiências alimentares, mas garantir o seu crescimento, o seu desenvolvimento físico e também o seu rendimento escolar. Não só a questão dos valores calóricos dessa refeição, dessa alimentação, mas também a preocupação com hábitos saudáveis, né? Como que isso se desenvolve dentro da merenda dessa criança? É a busca por verduras, frutas, proteínas? Isso, na verdade, lá quando eu falei no começo desse programa, a grande demanda nutricional das crianças no século passado esbarravam nas questões energéticas e proteicas. Hoje não é mais isso, a gente vive uma questão de uma epidemia, né, de obesidade e sobrepeso. A gente precisa pensar nas questões dos outros nutrientes e na diversidade dessa alimentação. Então hoje, século XXI, a alimentação escolar, ela pensa nessas questões. Opa, o que eu vou oferecer aqui para ter uma diversidade de nutrientes, especialmente os micronutrientes, vitaminas e sais minerais,
para garantir o bom crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então não é mais só energia e proteína, mas é sim uma diversidade de alimentos minimamente processados, in natura, né? O FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, em 2020, numa resolução, deixa claro, a gente precisa ofertar alimentos in natura, a gente precisa dar para essas crianças verduras, legumes e frutas, para ela ter esse contato com esses alimentos e poder ter uma dieta diversificada, não só na escola, mas também no seu ambiente familiar. E aí a gente faz um link com outro assunto que justamente do FNDE, que a professora comentou, 30% dos recursos destinados à merenda devem vir da agricultura familiar, ou seja, de pequenos agricultores, né, pequenos produtores rurais, que estão sempre ali no cinturão verde do município. E qual que é a importância da gente também salientar essa economia e ao mesmo tempo propiciar para essas crianças até produtos mais orgânicos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Os alimentos são mais próximos, são regionais, né? Garantem uma menor intensidade aí de agrotóxicos, né? Porque eles precisam ser agroecológicos, e a gente resgata uma coisa muito importante, que é a soberania alimentar. Eu consigo ofertar para essas crianças aquilo que aquela região produz há muitos anos, né? E que tem essa história. Então, por exemplo, aqui em Taubaté, a gente consegue pensar nessas crianças nas escolas que reconhecem uma fruta que é daqui. Então, seja jabuticaba, caqui, enfim. A gente pode pensar não só nas frutas, mas em grupos, né, que produzem alimentos, às vezes através de cooperativas, como o mel, por exemplo, e derivados apícolas, que a gente também pode ofertar isso para as crianças, a depender, lógico, do setor de alimentação escolar e de como ele planeja esse cardápio, né? Porque a gente precisa incluir esses alimentos, mas eles precisam também dar conta dessa adequação nutricional. Então, se eu vou colocar um alimento que é um alimento energético, em que momento do dia eu vou colocar esse alimento e como é que eu vou ofertar ele para a criança também saber como é que ela vai fazer isso para a vida dela, né? A alimentação escolar tem essa proposta de educação, né? De ensinar a criança para ela ter autonomia na vida adulta, ela poder fazer as melhores escolhas alimentares, garantindo as questões culturais e diversidade dos alimentos que tem na sua região. Imagina só a importância, né? Esses 30% de agricultura familiar, a gente pega crianças do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com uma riqueza ali de frutas, verduras e produtos naturais da própria região. Professora, falando dessa alimentação, a gente também encontra no nosso cenário crianças com problema de alergia, intolerância à lactose, restrição ao glúten. A gente acabou de aprovar um projeto aqui na Câmara que permite que crianças que fazem parte do espectro autista, que tem o TEA, possam levar a própria alimentação, porque às vezes tem aquele hábito repetitivo, não é saudável, às vezes a gente sabe, mas só come salgadinho, por exemplo, ou precisa de ter um certo utensílio para se alimentar. Como é que a merenda escolar, como é que a nutrição também enxerga esses alunos que têm essas restrições no cardápio? Acolher é a nossa tarefa, né? A alimentação, ela tem essa proposta de ser acolhedora. Então, se eu vou receber uma criança que ela não gosta daquilo, ou naquele momento ela não está entendendo como é que é a dinâmica, não vejo nenhum problema da gente fazer essas adaptações. Mas na prática, o que a gente acaba vendo é que essa criança que chega com aquela monotonia alimentar ou com algumas regras que às vezes acontecem em casa, isso vai sendo diluído ao longo do tempo nas unidades de educação. Se adaptando. É lógico, porque esse é o papel. E às vezes acontece isso, quando a gente está em algum processo, né, de adaptação, no começo para todo mundo é assim, né? A gente fala, nossa, será que eu vou gostar? E depois essa convivência e esse contato com outros alimentos, com outros colegas, essas experiências que são trocadas na escola, elas são muito válidas para a gente poder mudando também para as pessoas com TEA, né? Assim é a vida, a gente vai incluindo e a gente vai mudando. Algumas coisas a gente consegue mudar porque a gente tem contato com o outro. E em casa é sempre assim, a gente vai cedendo, né? Pai e mãe sempre cede. Eu não gosto disso, a gente corre na cozinha e faz outra coisa, mas o ideal não é isso, né? Na escola não vai ter uma merendeira para fazer uma comida específica para cada um, isso é inviável. Mas é neste coletivo que a gente também constrói o processo de educação alimentar e nutricional tão fundamental para a garantia da saúde. Aí as diferenciações são mesmo para aqueles que têm algum tipo de restrição, como lactose, intolerância a algum tipo de alimento, que aí não entra no cardápio, né? Então,
Então, na verdade, eu sou supervisora dos alunos de estágio, né, em alimentação escolar, e a gente já vivenciou algumas experiências aqui em Taubaté. Para algumas questões, né, laudadas, assim, a alimentação, ela se adapta. É lógico que dá para a gente pensar isso. Estou com uma intolerância, aquela criança está com uma intolerância à lactose. É lógico que naquele período ela pode receber uma dieta específica para ela. Lembrando que intolerância é reversível, né? Sim. Então, assim, às vezes é uma fase. Agora, tá com uma alergia, a depender também da alergia, isso pode ser revertido. Mas é lógico que a alimentação escolar acolhe, né, essas demandas a partir de laudos médicos ou de outros profissionais da saúde para poder incluir essa criança no processo da alimentação. Porque comer em companhia é um dado muito importante, é muito relevante quando a gente ali compartilha. Isso é muito legal e muito válido para essas crianças que estão em formação de hábito alimentar. A obrigatoriedade de crianças matriculadas no nosso país é a partir dos 4 anos de idade, segundo a lei, porém a gente sabe que as creches começam a atender bem mais cedo, né? Às vezes com meses de vida. Como é que começa, ou melhor, como é feito esse processo de introdução alimentar nesses pequenos? Isso, nas escolas de educação infantil, que as crianças chegam muito cedo, a gente tem conversado bastante para a implantação de salas de apoio à amamentação. Essa seria uma grande proposta, né, para o município. A gente implantou esse ano na Universidade de Taubaté uma sala de apoio à amamentação. O que é isso? A mãe pode fazer a retirada do leite ou amamentar o seu filho ali, porque ela está em processo, né, de introdução oportuna de outros alimentos. Como é que a gente faz isso? A gente faz com essas garantias, respeitando o guia alimentar da população de crianças menores de 2 anos, a gente respeita a introdução, que é sempre feita dentro da região, com os hábitos alimentares daquela população, mas com alimentos que são in natura, né? Ou quando a gente vai processar, minimamente ali processados. Então a gente vai ofertando essas papas, que são alimentos separados, amassados individualmente, e aí a criança vai explorando esses alimentos e vai sendo complementada com leite da mãe, né, com leite materno, ou quando ela, por algum motivo, infelizmente não pôde ter o leite da mãe, ela recebe o leite para fazer o complemento daquela demanda nutricional daquela criança. E é um momento muito rico, né, porque ali com mais crianças, essa criança vai explorando novos alimentos e é muito comum isso, a criança, a mãe olha assim no diário, comeu beterraba, mas a criança nunca comeu beterraba em casa. Como comer beterraba? Já tive mães que falam assim, meu filho não gosta de beterraba, mas às vezes na casa não tem o hábito de consumir a beterraba. Não dão um exemplo também, isso, né? E aí essa criança traz esse novo hábito, porque quando a mãe observa lá no diário que a criança comeu e a criança aceitou, ela passa a colocar isso no cardápio. Então, não raro, as crianças orientam as famílias sobre os bons hábitos alimentares. Isso é muito válido. Professora, como que é o feedback, assim, o resultado final que vocês conseguem perceber que a alimentação escolar está funcionando, né? Como que é o retorno desses alunos e como saber que o trabalho foi bem realizado e recompensado? Então, a gente tem, dentro da proposta do Programa Nacional de Alimentação Escolar e aí sim, orientado pelo FNDE, a gente aplica os testes de aceitabilidade. Existem várias formas de fazer o teste de aceitabilidade, um deles é por resto-ingestão. Como é que a gente faz isso? A gente prepara a refeição do dia, pesa toda a refeição que foi preparada naquele dia, faz a distribuição, pesa se teve sobra limpa ou o que teve de sobra limpa e observa o que teve de descarte. Aí, essa diferença que a gente chama de rejeição, menos o 100, a gente vai ter a porcentagem de aceitação daquele alimento. E ela precisa ser acima de 90%. Então, quando a gente vai colocar um novo alimento no cardápio, a gente precisa fazer esse teste de aceitabilidade e, é lógico, todo um trabalho de educação alimentar sobre aquele novo produto para garantir uma boa aceitação. Com isso, a gente consegue introduzir novos alimentos e garantir bons hábitos alimentares, mas também a gente diminui desperdício, que é algo muito importante de ser pensado. Não, existem outros testes, um outro muito importante é o teste de escala hedônica facial. A criança anota se ela gostou, se ela não gostou, se ela gostou muito ou se ela desgostou daquele produto e a gente vai fazendo. Não é só o teste.
teste somado a um processo de educação alimentar, apresentar o alimento, pensar outras formas de preparo do alimento, a técnica dietética é muito importante nisso, a criança vai entendendo aquele alimento e vai aderindo a ele, porque quando a gente experimenta alguma coisa pela primeira vez, não necessariamente a gente vai gostar, né? A minha professora diz uma coisa que eu acho muito interessante, rúcula, ela pergunta para as crianças, gosta de rúcula? Aí a criança diz não, mas ela fala assim, vai aprender a gostar de rúcula depois dos 40 anos. Alguns alimentos depende disso, não precisa esperar 40 anos, mas você precisa ter um processo de entender aquele alimento, de explorar aquele sabor, aquela textura, e aí, por isso sai um estudo epidemiológico dizendo isso, você precisa experimentar 10 vezes um alimento para dizer que não gosta. Com a criança, isso é muito comum, porque ela está recebendo novos alimentos naquele momento, e a gente precisa ter cautela para dizer não gosta, mas a gente também precisa ter cautela quando a gente coloca no cardápio alguma coisa que não é reconhecida, ora culturalmente, ora do ponto de vista sensorial mesmo. Eu não reconheço esse sabor, aquilo não me interessa. Neste dia 21 de outubro, a gente está comemorando o Dia Nacional da Alimentação, conversando aqui com a professora nutricionista Fabiola Nejá, que também é da Unital. Quero agradecer a presença dela, mas antes também parabenizar os profissionais que estão na cozinha, né? As merendeiras que fazem parte da nossa história de vida, as auxiliares de cozinha e todos os outros profissionais que ajudam nas refeições e nas alimentações diariamente das crianças. Para suas alunas, seus alunos, para a senhora, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela disponibilidade. Se tiver mais algum recado para passar, a gente fica à vontade. Não, acho que é isso. Eu também agradeço muito a oportunidade e concordo plenamente com vocês. Se não fossem as merendeiras, a gente não teria tanta saúde aí, né, para essas crianças. Eu até hoje guardo na minha memória afetiva e nas minhas papilas gustativas, o prato maravilhoso que a merendeira da minha escola fazia, que era a Dona Joana. Então eu desejo para todas as merendeiras que todas elas façam com todo o amor e carinho, como Dona Joana fazia para mim e para todos os meus colegas. Depois do intervalo, o papo é sobre o Dia do Compositor. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 22 de novembro. E agora vamos rever a entrevista sobre o processo de composição de músicas com o maestro Denis Pinheiro. Vamos ver? Solta o play! Dia 7 de outubro é comemorado o Dia do Compositor Brasileiro e para bater um papo com a gente neste programa, a gente conversa com o maestro, músico e compositor Denis Pinheiro, que também é professor lá da Fego Camargo. Denis, muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu dia e seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, esse espaço aberto para falar um pouco sobre a música erudita, né? Que, de certa forma, até assusta algumas pessoas, mas aos poucos vocês vão ver que não assusta não, é muito gratificante. Além do dia 7 de outubro hoje, a gente está falando sobre o compositor brasileiro, 1º de outubro também foi comemorado o Dia Internacional da Música. Denis, qual que é a sua inspiração, né? Qual que é a sua referência de composição? O maior compositor de todos os tempos, Johann Sebastian Bach, compositor alemão do período barroco, que compôs para todos os instrumentos. Você, para ser um grande violinista, você tem que tocar Johann Sebastian Bach, um grande flautista, cantor, violoncelista. Ele deixou um manancial de obras, né, para performáticas que, além do ponto de vista técnico, acrescenta musicalmente, a ponto de um compositor como Beethoven falar que não deveria ser o nome dele Bar, né? Bar quer dizer riacho, devia ser mar. Então, assim, o meu referencial é o Johann Sebastian Bach. Denis, como é que foi sua primeira composição? Você lembra na sua linha do tempo? Iniciei aquela vontade de tocar violino aos 3 anos de idade. Conheci um violinista, eu tinha 3 anos de idade, como eu acabei de falar, e eu ia na casa dele. Ele pegava o violino e eu ia atrás dele. E eu pegava um pedacinho de madeira e falava para minha mãe e meu pai, quero tocar rabeca. Mas daí nós mudamos, fomos para outro bairro, no Quiririm, e aí eu comecei a estudar aos 7 anos de idade. Foi até engraçado que eu saí da escola e passou um senhorzinho, daí ele falou assim, Denis, seu pai falou que você quer aprender violino, né? E eu toco violino, você quer aprender? Eu falei, lógico que eu quero. Eu falei, quando pode? Pode ser agora? Daí eu subi no carro dele e fui. E aí comecei a estudar, e eu não sabia que isso ia tomar um rumo na minha vida, assim, de ser profissional.
Pois não tenho na minha família nenhum músico erudito, né? Nem pianista, nem violinista. Mas, aos poucos, eu posso dizer que vai tomando... A música se encarrega, né, ou qualquer profissão, a pessoa, ela trabalhando, estudando, as coisas vão se delineando. Eu lembro que aos 13 anos de idade, eu estava tocando uma música de Handel, e um fragmento dela eu peguei como base da minha primeira composição. Daí eu escrevi essa música, não sabia regras de harmonia e tal assim, e eu compus com 13 anos. E aí depois, aos 15 anos, fazendo aula, com esse rapaz que eu conheci aos 3 anos de idade, eu compus uma música mesmo assim para violino, inclusive de grande dificuldade técnica, assim. Então, assim, a primeira vez que eu compondo mesmo foi aos 13 anos de idade. Você pode mostrar um trechinho pra gente dessa composição? Sim, esse aqui, ó. Isso começou aos 3 anos de idade, né? Tem nome, tem título, como que é essa composição? Essa aqui, ela chama-se Ela Vai Cumprir. Que eu, inspirado em Bach, né? Bach é um compositor que ele nunca deixou de demonstrar a fé dele, e ele escrevia, né? Tem todas as composições, só lhe deu glória, quer dizer, só a Deus glória. E estudando ao mesmo tempo, eu gosto muito de estudar, sabe? E estudando a Bíblia em várias traduções, quando eu descobri a primeira profecia da Bíblia, então eu chamei até de a primeira composição como a primeira profecia. Em Gênesis 15 fala, né, a primeira profecia, e essa música tenta descrever. Como que é o seu processo criativo de composição? Tem um dia, tem uma hora, tem um momento? Como que vem essas inspirações? Todo dia a minha cabeça fervilha. Sempre eu compus, não com pretensão de ser compositor. Escrevia. Ensaiando com os alunos, eu tinha que fazer uma adaptação de uma música popular ou uma outra música que não era para orquestra de cordas, né? Violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Então, esse adaptar instigava mais ainda essa capacidade de compor. Então, eu assim, já teve composições que eu escrevi, estava em São Paulo, num restaurante, eu peguei o guardanapo, fui escrevendo e aí, assim, diariamente, eu tô com uma música na cabeça que eu escuto as vozes de coral, são 2 corais conversando com 2 orquestras, assim, e eu já anotei algumas coisas. Quer mostrar um trechinho pra gente aí do que você tá pensando em compor futuramente? Ela começa assim, ó. Muito bem, tem o título, tem nome já, você está pensando como? Eu acho que é o propósito de tudo, chama-se o propósito de tudo, o nome da música. Alguns compositores, Denis, têm um trabalho de escrever letras, né? Diferente do erudito, por exemplo. Você consegue ver uma diferença nesse processo criativo? É muito grande essa diferença ou acaba sendo um processo muito parecido? Não necessariamente, né? Por exemplo, se você pegar ópera, né, tem o libretista, quem escrevia, e muitas vezes o compositor também escrevia a história. Então ele colocava a letra também em música. Por exemplo, tem cantatas, que são mini oratórios que se faziam nas igrejas protestantes, que tem letras. E você pega muitas vezes letra sacra, ou ele mesmo compunha. É que a música popular, ela está intimamente ligada à linguagem, né? Então, assim, a pessoa aprende a tocar um violão, um piano, um bandolim, um cavaquinho, alguma coisa assim nesse sentido, e ele já está intrínseco a linguagem falada com a linguagem entoada,
né? E aí já sai a prosódia, né? Por exemplo, nós vemos muitas vezes assim, eu gosto de dar exemplo para os alunos, né? Olha como que a prosódia, a combinação da letra com a voz, chega até sacrificar o idioma. Olha só, aquela música Tirei o Pau no Gato, né? Ele fala assim, do berro, não é do berro, é do berro, né? Mas por causa do ritmo, há uma mudança até de acento na palavra. Então, assim, a música popular, por si própria, ela já está muito ligada à linguagem do povo, né? Mas a música erudita, na verdade, assim, eu não consigo separar muito. Durante um tempo eu separava. Sabe o que tem? Na verdade, é boa música e má música. Nem toda música erudita é excepcional, né? Nem toda música popular Não, eu acho assim, tem... E os compositores, Bach, eles se esperavam na música popular da época, que era minueto, chacona, passacagara, eram danças. O maior compositor brasileiro, né, Villa-Lobos, o maior compositor, ele se inspirou no folclore brasileiro e se inspirava em Bach, né. Villa-Lobos, que falar de Villa-Lobos é Qual que é a cara do Brasil? Não temos cara, né, porque você vai no sul é de um jeito, vai no norte é do outro. Então, assim, ele conseguiu pegar essa mistura, esse mix, né? Que tem tudo a ver com o nosso programa. Exatamente. E como é que fica a questão dos direitos autorais quando você faz uma composição? Tem que registrar, né? Por exemplo, como que é esse registro? O registro, existem órgãos, por exemplo, que você manda a composição, coloca, essa música é para violino e piano. Aí uma sonata para violino. Daí você descreve, manda para esse órgão analisa, e aí tem as taxas que você paga e você tem direito sobre isso aí. E detalhe, né? Às vezes não é só a música, um fragmento da música pode ser assim, ou copiado ou plagiado, né? Isso aqui no hino nacional, ó. O Paganini, que é o maior violinista de todos os tempos, ele tem uma música que tem exatamente essa frase. E aí você fala assim, o Paganini antes, será que o Francisco Manuel plagiou dele? Não tinha gravação, mas assim, é que às vezes se esbarra mesmo. Você ouve algumas peças, você acaba, então tenha esse cuidado. E infelizmente, né, o professor Jorge Kisser, que trabalhou comigo aqui na Feira Camargo durante anos, húngaro, ele tocou no Teatro Municipal de São Paulo, e ele falou assim, quando ele tocou no Teatro Municipal do Rio, ele conheceu vários compositores que falavam com a música dele, e faziam uma barbaridade. O que eles faziam? Ele ia lá no morro, lá na favela, chegava lá com cachaça, oferecia lá para eles e estava com um gravador. O que você tem de novo? Daí o cara, a troco de cachaça, pegava, tocava e eles pegavam essas músicas e aí história em escola de samba e outros. Tem que estar assim, ele falou assim, ó. Então assim, tem que ter esse cuidado sim, tá? Tem que ter muito cuidado, porque infelizmente, né? E hoje, no Dia do Compositor Brasileiro, qual que é a sua maior composição que você pode mostrar um trecho aqui pra gente, que você considera uma obra-prima? Eu tenho um concerto que eu fiz em homenagem a Bach, para violino, e esse eu compus, eu tinha 13 anos de idade, chama Concerto Bach 1. Vou tocar um pedacinho dele aqui, ó. Vamos acompanhar. Parabéns, professor. Lembrando que esse Dia do Compositor também tem um livro aqui contando a história do Denis Pinheiro, um virtuoso entre nós. A história de Denis Pinheiro, professor da Fego Camargo, compositor. Muito obrigado pela sua presença e gostaria que o senhor deixasse uma dica, então, para quem está assistindo a gente e quer se envolver com essa questão de composições, com músicas, por onde pode começar? Primeiro, eu sugiro, né? A pessoa quer compor, isso é uma coisa, ou quer deixar um registro, já toca violão, já toca algum instrumento, já tem algumas ideias, ele procurar desenvolver uma técnica num instrumento. Com isso, você tem, por exemplo, escolas aqui no Vale do Paraíba, né? Fego Camargo, eu dou aula também na Unifasc, em Pinda. Vá atrás, não confie no talento. Por quê? Se eu vou falar de uma música,
né? Eu vou compor um chorinho. O chorinho ele tem características próprias. Eu vou compor um tango. É como um compositor, é como se fosse um arquiteto ou um engenheiro civil. Você pode fazer uma casa, no fundo chama edícula, mas você pode fazer também um prédio. Mas você pode fazer um prédio como o de Dubai, com 100 e poucos andares. Só que tem que ter conhecimento. Então não é só o talento. Então muitas pessoas morrem na praia. Por que acontece? Ele tem o talento musical, ele compõe algumas coisas sem alguns parâmetros, e aí não tem assim nenhum conhecimento do que ele está fazendo. Então a primeira coisa é essa: estuda o instrumento, vai estudar composição, tem o curso de composição, são 6 anos, nas faculdades de São Paulo tem, tá? E fazer música, até uma pessoa não quer ser profissional, né? Mas, por exemplo, tocar um instrumento, vocês não têm ideia como faz bem. Assim, você fala de desestressante, é desestressante. E ao mesmo tempo desenvolve de uma maneira absurda. Não sei se vocês sabem, tem estudos feitos na Europa e Estados Unidos, 20 anos observaram várias profissões estudando. No final de 20 anos, né, pegou médico, tudo, contador, várias profissões, mais de 100 profissões. E aí, neurocientistas viram que a única que aumentou praticamente 20 pontos no QI da pessoa é quem tocava instrumento. Então, assim, olha só, matemática usa bastante, mas não chega, porque a música tem matemática, a música tem psicologia. Eu toco, uma pessoa chora. Eu estou contando o tempo aqui, tem história, tenho que saber a história do compositor. Como que ele estava? Será que ele estava bem naquela época? Estava triste? Ele escreveu? Olha quanta coisa tem, né, envolvida a música. Então, esse é um conselho que eu sugiro, né, para quem quer tocar um instrumento, quer compor, vai buscar conhecimento. Muito obrigado pela presença, professor, e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, viu? Obrigado. A seguir, a conversa é com Estela Zoner. A gente falou sobre vacinação. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 22 de novembro. E agora vamos rever a entrevista sobre vacinação. O papo foi na casa da doutora Estela Zoner. Vamos ver? Solta o play. A vacinação é uma medida importante para a prevenção de doenças, deve ser acompanhada ao longo das nossas vidas e é uma estratégia de saúde pública, além de estimular o nosso sistema imunológico e nos proteger contra doenças. Para a gente falar sobre o Dia Nacional da Vacinação, a gente conversa com a doutora Estela Zoner, que recebe a gente aqui na residência dela. Muito obrigado por receber a nossa equipe tão bem. É um prazer que vocês estejam aqui falando de um tema importantíssimo. A gente fala de vacinação, é algo que faz parte da nossa cultura, mas tem muita gente que ainda não sabe como é que funciona, né? Como é que funcionam as vacinas na prática? Na prática, o que a gente faz quando vacina uma pessoa? Oferece uma forma amansada do micro-organismo, do micróbio, seja um vírus, por exemplo, atenuada que a gente fala. Exemplo, vacina do sarampo. Uma forma morta, né? A gente tem vacinas da Covid, que são vacinas desse tipo, por exemplo, Coronavac. Ou um material que pertence àquele micróbio que é colocado no organismo da pessoa. A gente tem como exemplo as vacinas antipneumocócicas, que é onde você tem a presença da cápsula da bactéria associado com uma proteína para aumentar o potencial de gerar anticorpos. Então, a gente apresenta para o corpo formas boazinhas dos micróbios para que ele forme os anticorpos e, uma vez frente à forma selvagem, não adquira a doença e sim manifeste a resposta. Desde 1973, o Brasil tem o Programa Nacional de Imunização, né? São várias vacinas que são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Quais são essas principais vacinas e qual que é a importância da gente ter a carteirinha de vacinação atualizada? É o Programa Nacional de Imunizações, um exemplo do mundo, uma organização excelente. E temos várias vacinas, eu vou citar as da primeira infância, né?
A vacina de hepatite B, que controla e evita uma doença potencialmente muito grave, né? As vacinas antipneumocócica, antimeningocócica, evitando as meningites, a vacina contra o tétano, a vacina contra a difteria, contra a coqueluche, contra a febre amarela. Então, várias vacinas gratuitamente. É uma boa aplicação dos nossos impostos. Pagou-se o imposto, virou vacina, parabéns, né? E tudo muito certinho, você tem acesso a uma lista dessas vacinas, com as idades certas de fazer, e o postinho está aí na esquina da sua casa. Graças a esse programa, várias doenças foram erradicadas do nosso país, por exemplo, mas elas voltaram a ser um fator de preocupação nos últimos anos, né? Quais são essas doenças que a gente não conta mais na população, graças ao programa de imunização, e como que a gente pode se prevenir para que elas não voltem novamente? Fazendo vacina, né? Vacina é tudo de bom. Vacina é prevenção, vacina é proteção. A gente previne fazendo vacina. Mas o que aconteceu, por exemplo, em meados, eu não me lembro exatamente o ano, mas recebi a informação na Vigilância Epidemiológica de Taubaté que a gente estava livre do sarampo no nosso país. Livre. Puxa, fiquei tão feliz, né? De repente estamos tendo novamente casos há alguns anos. Sarampo é uma doença grave. Sarampo não é sarampinho, não. Sarampo é uma doença que acaba com a imunidade, complica com pneumonias associadas e leva à morte, muitas vezes. Ou então sequelas neurológicas. Tem uma síndrome a médio prazo, mais crônica do sarampo, que dá sequela neurológica. Então, gente, não brinca com coisa séria, faz a vacina direitinho, que está aí à nossa disposição. A minha carteirinha está em dia. A gente tem percebido, com o avanço das redes sociais, principalmente das novas tecnologias, o número exacerbado de fake news relacionados à área da ciência, e quando a gente fala de vacinação não é diferente. Qualquer recomendação da senhora para os pais e responsáveis continuarem atualizando a carteirinha de vacinação dos filhos, dos menores e também os adultos, né? Até porque a gente também precisa de imunização a vida inteira. Com certeza. Gente, não me peçam para construir uma parede. Eu não sou engenheira, eu não sou arquiteto, eu não sou pedreiro. Então não peçam para uma pessoa que não entende de vacina e não creio na opinião dela sobre vacina, né? Nós temos dentro da saúde pessoas especializadas em vacinação que estudam isso e tal. Então, onde você procura informação de vacina? Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, Sociedade Brasileira de Imunização, são confiáveis, né? São locais de confiabilidade. Qualquer pessoa que escreve, que não sabe nada de vacina, não tem nem noção de como é feito, acho que eu ouvi dizer que fez mal. Gente, o ouvir dizer não deve ser usado. É o provado, é o científico, é o comprovado. E sim, vacina dá algum efeito colateral? Sim, dá. Às vezes dói no local da aplicação, fica um roxinho, né? Se tiver um pequeno sangramento, fica um vermelho, um pouquinho irritado. Febre pode ser acompanhada. É o organismo reagindo, é o organismo recebendo aquele estímulo. Quando a gente é criança ou adolescente, geralmente tem um pai, a mãe ou um responsável que acompanha a gente até o posto, tem as campanhas, o famoso Zé Gotinha, como a gente acostumou, né, fazer parte do nosso dia a dia. Mas quando a gente se torna adulto, a nossa carteirinha precisa ser atualizada. Quais são as vacinas que os adultos geralmente esquecem de tomar e eles devem ter isso atualizado? Simples demais. A vacina antitetânica, que você recebe, né, acompanhada de outra, aos 5 anos de idade, 4 anos de idade, daí aos 15 o cara já está meio esquecido, mas a mãe dá uma cutucada, porque ele ainda mora com a mãe. Mas aos 25, aos 35, aos 45, até você morrer você tem que fazer antitetânica, tá? Então faça antitetânica, porque evita uma doença que mata, o tétano, né? Então nós temos que estar atualizados. Por exemplo, a vacina de gripe para o idoso e para todas as populações. Eu falo do idoso, porque o idoso é mais sensível, né? E temos a Covid, gente, tá aí. Temos que fazer a Covid. Quanto? Mas eu ouvi dizer que tem uma vacina da Covid. Gente, é melhor às vezes uma febre da vacina do que uma doença que mata, né? Então eu não jogo na loteria, não, eu tomo a vacina.
A gente está conversando com a doutora Estela Zoner neste Dia Nacional da Vacinação, hoje, 17 de outubro de 2024. A gente está homenageando essa data, comemorando e incentivando também a população a deixar sua carteirinha de vacinação atualizada. Doutora, a senhora falou agora da Covid, a gente acabou de passar por esse... Nós estamos num período pós-pandemia, podemos dizer assim. Foram 3, 4 anos, né, de muito sofrimento, muitas discussões. A senhora sendo da área da ciência, como que a senhora viu esse avanço tão rápido, significativo e valioso do desenvolvimento dessas vacinas? Tá. A pandemia passou, porque estava no mundo inteiro, mas nós temos casos acontecendo o tempo todo na nossa cidade, mesmo em pessoas vacinadas, né? Quando o sujeito é vacinado, ele tem mais fraco, né? Mas houve um movimento mundial frente a uma doença que estava matando, ceifando vidas, né? Para que se produzisse e acelerasse a produção de vacinas. Isso foi uma crítica de algumas pessoas desavisadas. Gente, se eu tenho uma fábrica que funciona de dia, quando eu preciso que ela funcione 24 horas, eu ponho equipes de turnos, né? Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, e ela passa a funcionar 24 horas. Quando eu estou direcionando para uma função, mas existe uma premência, um desespero por causa da vacina da Covid, eu direciono para fazer vacina da Covid. Por isso que foi rápido. As tecnologias já existiam. A vacina da hepatite A, dando um exemplo, ela é uma vacina de vírus morto. Vamos falar assim, não é bem esse nome que a gente usa. Daí, a Coronavac é uma vacina de vírus morto. Então, foi pega uma tecnologia existente e transformada numa nova vacina. Então, gente, foi uma organização, um planejamento, um esforço mundial que deu certo. Depois das vacinas, a coisa melhorou e se controlou. Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização conta com 31 vacinas, 4 imunoglobulinas e 13 soros. Doutora, quais são os soros mais comuns no SUS, né? E eles também fazem parte dessa campanha de prevenção, né? É bom a gente falar o que é o soro, tá? O soro é o anticorpo pronto. Então, se eu fiz um ferimento muito feio, tal, eu posso tomar um soro antitetânico. O soro contra a difteria, o soro contra a hepatite. Então, são anticorpos produzidos em outros organismos, alguns deles são produzidos em equinos, e os equinos geram aquela quantidade de anticorpos e fica armazenado soro antiescorpiônico, gente, vamos lembrar, nossa cidade tem muito escorpionismo, né? Então isso é produzido e dado ao organismo humano o anticorpo pronto. Ele não produziu nada, a gente fala imunidade passiva, não houve produção. As imunoglobulinas são também um jeito de oferecer proteção pronta. A vacina é quando o corpo vai reagir, tá? É importante a gente lembrar, já falei então os soros, né? Falei do antiescorpiônico, contra a picada de cobra, as variadas cobras e outros animais que sejam agressivos por ser humano. Aracnídeos também, né? Tanto que quando o aracnídeo, ele é parente do escorpião. Tá? Então você consegue fazer na falta de um, suprir com o outro, e isso tudo precisa ser produzido, tem em estoque. Quem faz a gestão disso? Os órgãos SUS, para esses soros importantes. Produzidos no Butantan muitas vezes, vêm para as cidades de acordo com demanda, e quem faz a gestão no município é a vigilância epidemiológica. Gostaria então que a senhora deixasse uma mensagem para o taubateano, para a taubateana, para as famílias aqui da nossa cidade e da região também, a respeito da vacinação. Eu gosto muito de Taubaté, gosto muito da região. Eu não sou daqui, eu adotei esta região e amo a região onde eu resido. Gente, quando tinha pouquinha vacina, tipo quando eu era criança, eu tive um monte de doença que não tinha jeito de não ter, né? Eu tive sarampo, catapora e tal. Quando as minhas filhas, que hoje são pessoas de 30, 40 anos, já tinha mais, eu ofereci todas que eu pude oferecer. Hoje, então, tem muito mais oportunidades. Hoje nós temos vacina da dengue, por exemplo, que ainda não está em número suficiente, mas está aí disponível de uma certa forma.
Não deixe de usar aquela ferramenta que protege o seu filho, seu familiar, o idoso da sua casa. Está ali, disponível, muitas vezes gratuito, muitas vezes. Se a gente fizesse só a vacina do SUS, já estaria ótimo. Algumas pessoas dão uma extrapolada e fazem um pouco mais do particular. Mas faça a vacina. Vacina é proteção. Proteção é amor. Ame os seus familiares e a si próprio. Proteja-se com a vacinação. Doutora Estela Zoner, muito obrigado pelas dicas, pelas informações, pelo conhecimento compartilhado aqui com os nossos telespectadores e até uma próxima oportunidade. Será um prazer recebê-los de novo. A seguir, a conversa é sobre menopausa. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 22 de novembro. E agora vamos rever a entrevista sobre menopausa com a doutora Gabriela Moraes. Vamos ver? Solta o play! O Dia Mundial da Menopausa, celebrado em 18 de outubro, foi criado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e o objetivo é promover, o debate sobre a saúde feminina. A data visa incentivar o acompanhamento médico e a busca por qualidade de vida das mulheres. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a doutora Gabriela Moraes, que é ginecologista obstetra. Antes de eu falar dessa data importante, hoje também é Dia do Médico, quero começar parabenizando por essa data tão importante. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. A gente vai falar de um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade. Quando a gente fala de mulheres, tem muitos assuntos ainda que não são discutidos, não estão nas rodas de conversa. Então, para o nosso telespectador, nossa telespectadora, as informações que a gente vai receber aqui agora serão de profunda importância. Eu começo perguntando o básico, né? O que é menopausa? Bom, a menopausa é o estado de falência ovariana da mulher. Então, a mulher, quando entra na menopausa, para de produzir os hormônios que basicamente regem a vida e o corpo dela, em especial estrogênio, progesterona e testosterona. Isso é a menopausa. Este momento da vida da mulher, ele tem uma data específica para começar? Existe uma idade média, mais ou menos, que essas mulheres entram na menopausa ou vai de caso a caso? Existe. A mulher brasileira entra, em média, na menopausa entre 45 e 55 anos. Mas a partir dos 40 anos, a mulher já pode começar a sentir os sintomas da menopausa, que é o que a gente chama de climatério. E é muito importante lembrar que a menopausa é um diagnóstico que nós fazemos retroativo, ou seja, nós falamos que a mulher entrou na menopausa quando ela está 1 ano sem menstruar. Então, as falhas menstruais que vêm antes, os sintomas nós chamamos de climatério, mas fazem parte, a sintomatologia toda faz parte do mesmo processo de falência ovariana. Quando a gente fala de sintomas, doutora, quais são os principais sintomas que as mulheres apresentam? Os principais, o principal, assim, de longe, são os calorões. São aquelas ondas de calor que a mulher refere, que começam, assim, na região do peitoral e sobem e dá uma suadeira. Geralmente despertam a mulher à noite. Ela começa a transpirar muito e são sintomas que vêm e vão. São calorões que vêm e vão. Outro sintoma que é muito falado, assim, chega muito no consultório, é a oscilação de humor. Ela começa a falar, doutora, eu tô mais triste. Estou tendo calorões, estou mais triste, tendo insônia, a libido cai, são os principais sintomas. Já não tem disposição, são os principais sintomas da menopausa. Mas a gente não pode colocar todas na mesma régua, né? Então, para cada mulher, os sintomas podem variar e algumas podem nem apresentar esses sintomas? Para cada mulher, os sintomas podem variar, sim. O mais, digamos, específico da menopausa são os calorões, mas nem toda mulher tem. Até 80% das mulheres podem ter os calorões, mas tem aquele 20% que não tem. Agora, alguns sintomas, como por exemplo o ressecamento vaginal, que é muito incômodo para a mulher, até para a mulher que tem um parceiro, uma vida sexual ativa, ele vai surgir sim ou sim com os anos de menopausa por conta da falta de hormônio que leva a uma atrofia mesmo ali da região da vagina. Quem que a mulher deve procurar o especialista para identificar que ela entrou nesse processo de menopausa e como que funciona esse tratamento? Tá. A primeira coisa, assim, a mulher tem que procurar o médico da mulher, que é o ginecologista. Então, ela vai no ginecologista, fala os sintomas. O ginecologista vai fazer uma série de exames hormonais, inclusive, principalmente, né, para
para direcionar a gente num diagnóstico e excluir algumas outras causas. E o tratamento é basicamente o hormônio, repor o hormônio. Então, doutora, toda mulher precisa fazer reposição hormonal? Toda mulher que não tem contraindicação precisa fazer reposição hormonal. Eu sempre falo que o hormônio é vida. E por que é importante essa reposição? A reposição hormonal é importante porque, primeiro, diminui o risco cardiovascular da mulher. Então, a mulher que repõe hormônio tem uma diminuição do risco de ter um AVC, um infarto. Ela tem diminuição do risco de desenvolver pressão alta, diabetes. Tem uma diminuição muito importante do risco de desenvolver osteoporose, que é quando o osso fica fraco e quebra, assim, por nada, né? Isso também leva a mulher a problemas depois seríssimos, porque perde o trabalho, tem que ficar na cama, enfim. A mulher precisa repor hormônio porque o hormônio ajuda na produção de colágeno. Então, a pele da mulher vai ficar mais firme, aumenta a musculatura da mulher, então também é importante. Melhora na libido, melhora o humor, melhora a disposição. Então, toda mulher precisa repor hormônio. São inúmeros benefícios. Essa reposição, ela é durante um período, ela se estende ao longo de toda a terceira idade da mulher? A reposição hormonal, a gente começa no climatério. Quando a mulher começa com sintomas já de menopausa, que eu te falei, ela começa no climatério. Às vezes ela ainda até menstrua. Então, ali a gente já começa a reposição. E eu sempre falo para os pacientes que a reposição hormonal a gente faz até a próxima consulta. Por quê? Não tem um tempo bem estabelecido, tem que ser durante 6, 7, 10 anos. Nós temos uma janela de oportunidade para iniciar a reposição para ter mais benefícios do que risco para a mulher. O que é isso? A mulher dentro dos 10 primeiros anos de menopausa e antes dos 60 anos. Esse é o momento ideal para você iniciar essa reposição hormonal. Agora, a manutenção, nós individualizamos sempre no consultório. Enquanto a mulher não tem contraindicação, nós mantemos, porque para a qualidade de vida dela faz toda a diferença. Quando ela é diagnosticada com essa necessidade de reposição hormonal, o que ela ingere? São cápsulas, comprimidos, injeções? Isso é todo dia, é periódico? Como é que funciona mais ou menos na média, sabendo que nem todo mundo vai ter o mesmo tratamento? Isso é importante falar, né? A gente individualiza o tratamento em todas as áreas. Então, nós temos reposição hormonal via transdérmica, seja na forma de gel, de adesivo, subcutânea, na forma de implantes. Temos a reposição hormonal via oral, via vaginal. Então, nós temos várias vias de repor hormônio. E como é que eu vou escolher a melhor via para a mulher? O mais saudável é a reposição hormonal não oral, a transdérmica, porque não mexe com os fatores de coagulação, são sempre hormônios bioidênticos. Mas, às vezes, o preço não é acessível para todas. Sim. Então, nós já temos também pílulas que já tem, por exemplo, estrogênio e progesterona, que a mulher toma via oral, tem um preço acessível e são muito boas também para reposição hormonal. Então, nós temos várias vias de reposição. Tudo isso vai variar de acordo com o que o paciente pode usar e o que o paciente também pode ter acesso financeiramente. Doutora, a senhora falou de reposição em alguns casos muito mais viáveis, né? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, disponibiliza para essa mulher que não tem condições de ter um plano privado fazer esse tratamento gratuito? Infelizmente, o SUS ainda não disponibiliza de reposição hormonal para a mulher. Isso é algo que nós poderíamos conversar, né, com os vereadores sobre isso, o prefeito, porque a reposição hormonal é vida e deveria ser acessível e grátis a todas as mulheres. Existem vários preços de reposição hormonal. E, com toda certeza, se eles investirem nisso, nossas mulheres serão mais felizes, mais saudáveis e mais agradecidas. O SUS não disponibiliza. Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, nós estamos conversando e comemorando, entre aspas, né, fazendo uma homenagem ao Dia Mundial da Menopausa, para a gente trazer esse alerta, falar mais sobre essa condição relacionada às mulheres, para que a gente possa pensar em estratégias de prevenção, de combate e identificação de uma necessidade dessas mulheres, principalmente relacionada à questão da reposição hormonal. A gente está conversando com a doutora Gabriela Moraes, que é ginecologista e obstetra. Doutora, a gente ouve muitos mitos na internet e muitos fake news, né? Quando fala de reposição hormonal, a gente acaba associando a possibilidade de câncer. É um mito ou é uma verdade? A reposição hormonal em si não causa câncer. Mas se a mulher tem uma célula que tem uma mutação para câncer, de mama, né? No caso, eu acho que você estava falando. Então, se a mulher já tem uma célula mutada para o câncer e a gente dá o hormônio, a mama responde ao hormônio. Então, essa célula vai replicar mais rápido, o câncer vai aparecer mais cedo. Isso por um lado. Mas com as novas tecnologias de reposição hormonal, os hormônios que são idênticos aos produzidos pelo corpo,
a gente vê assim um aumento mínimo no aumento do risco de câncer para a mulher. É mínimo. E uma vez que ela começa esse tratamento, doutora, em quanto tempo mais ou menos ela volta a ter uma qualidade de vida, diminui esses sintomas, volta a fazer atividade física, por exemplo? Porque dá para ter uma vida, vamos dizer, entre aspas, normal ou perto do que ela tinha antes de começar o processo climatério. Com certeza dá para ter uma vida excelente com a reposição hormonal, como ela tinha antes. E no primeiro mês da reposição hormonal, ela já sente os benefícios dos sintomas. Quais são as dicas, então, que a senhora deixa para quem está assistindo a gente agora, a nossa telespectadora lá em casa? Pode ser também para um homem, um jovem, que vai passar essas dicas para a mãe, para a tia, para a namorada. Qual é o macete, qual é a curiosidade, por onde que ela começa, para que não chegue lá na frente e tenha um problema na vida dela? Então, a minha dica é essa. A mulher começou com alteração da menstruação, calorões, um cansaço crônico, insônia, perda da libido. Doutora, eu não era assim, estou assim agora. Procure o seu ginecologista. Se for um processo de climatério ou menopausa, já inicie o seu tratamento quanto antes, para colher todos os benefícios e minimizar os riscos desse período. Doutora, muito obrigado pela participação, a disponibilidade em vir até aqui os estúdios do Mix da TV. Parabéns mais uma vez pelo seu dia, que é o dia do médico, da médica. E quero também estender assim, os cumprimentos a esse trabalho tão bonito que ajuda as mulheres a desmistificar esses assuntos relacionados à saúde feminina. Muito obrigada a você. O Mix da TV fica por aqui. Voltamos na segunda-feira com mais um especial Hora do Papo com entrevistas imperdíveis. Fique junto e misturado com a nossa programação. Bom final de semana e até segunda-feira.